Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Palmeiras, porque me parece que o Verdão chegou no seu limite e o Abel Ferreira agora está expondo até questões internas do clube. O que está acontecendo no Palmeiras? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Nem deu tempo da gente falar aqui durante o fim de semana da derrota para o Santos. No caso do Palmeiras, na Arena Barueri. De virada, a terceira derrota consecutiva. O que eclode sim uma crise dentro do Palmeiras pela expectativa, pela realidade que nós estamos acompanhando e pelo técnico Abel Ferreira dizer com todas as letras, palavras e verbetes aquilo que a gente falava há muito tempo. E eu não estou aqui jogando confete na imprensa, ou muito menos em mim, porque não era só eu que falava isso, era o torcedor do Palmeiras também. O torcedor consciente do Palmeiras, que sabia o que estava acontecendo, percebia claramente que faltavam reforços. Era uma coisa nítida, clara e cristalina. Os rivais ou outros analistas, ou outros torcedores, até poderiam pensar, poxa vida, mas... E inclusive muitos torcedores do Palmeiras, poxa vida, mas o elenco é bom. O Palmeiras pode ainda disputar títulos com o elenco que tem, porque tem bons jogadores, inclusive grandes valores da base. E eu sempre referi que sim, os garotos da base foram a salvação do Palmeiras em determinado momento. Mas eles não podem ser a solução. Por quê? Porque você tira o Endrick, que é um fenômeno, né? Que é um menino diferenciado e que já tinha que estar jogando como titular e que não justifica a pouca minutagem, e isso está na conta do Abel Ferreira. O restante, de muito talento, de Luiz Guilherme, John, Kevin e por aí vai, eles, obviamente, precisam de um processo. E como que você faz esse processo se você tem neles a principal alternativa no banco de reservas? E quando você não tem neles, você tem jogadores do nível do Breno Lopes, Flaco Lopes, e aí? O que fazer? Quando você tem esses jogadores para mudar o teu jogo. É nítido, né, gente? É nítido. E quando eu falo isso, eu tô falando, e já falei aqui outras vezes, mas é sempre bom repetir para a nossa audiência rotativa, de que eu tô falando do Palmeiras. O Palmeiras que poderia disputar todos os títulos do ano se tivesse um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de fôlego no seu elenco. E para muitos, meu Deus do céu, mas o Palmeiras sempre se falou que tinha um elenco estelar. O Palmeiras não para de perder gente. Ah, mas contratou também. Contratou o Arthur e o Richard Rios. Tá. Mas o Abel queria o Alan, né? Que tá lá no Flamengo. O Alan do Galo. Machucado até. O Abel queria o Matheus Henrique, né? E por aí vai. E o Richard Rios é um bom jogador. Mas o próprio Abel Ferreira falou. Reinventamos o menino. O Zé Rafael funcionou bem de 5. E aí? E quando você, como aconteceu durante a temporada, perde o Zé Rafael, seja por lesão ou cartão, o que você faz? Quando você perde o Dudu, o que você faz? Quando o Rony não te dá a resposta, o que você faz? E aí tem o erro do Abel de improvisar o Mike como ponta, numa função que ele exerceu muito bem em alguns jogos, mas durante 8 partidas em que a gente via que faltava alguma coisa. Só que o que me, assim, de certa forma, impressionou é que o Abel falou tudo isso, tá? Que a gente falava o ano inteiro. Ele colocou na boca dele. E o torcedor do Palmeiras respeita muito o Abel Ferreira, não tem como ser diferente. Então, quando ele fala, o torcedor escuta. E ele deixou claro que, vamos lá, saíram Gustavo Scarpa, Danilo, Veron, Tabata, Navarro, blá, 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 e aí por aí vai. Todos os jogadores que saíram, chegaram o Arthur e o Rios. E tem os meninos da base. Eu vou repetir o que eu disse há um tempo. O Abel não é mágico, ele é um baita treinador. Mas assim, se você não dá se você tira e não repõe, não tem como. E o Abel foi dando letrinhas ao longo do ano, dizendo, olha,
Se o Gomes começar a sair, se o Veiga começar a sair, daqui a pouco eu vou ter que sair também. Porque assim, vão só vender? Não vão contratar? E aí o Abel falou sobre isso, né? Que é um jogador, é um time de jogadores muito assediados, que é difícil mexer com a cabeça, né? O Gomes, por exemplo, gente, o Gomes recebeu uma proposta da Arábia Saudita para resolver a vida. E o Palmeiras recusou. Se isso está impactando no desempenho dele, não acho. Mas provavelmente mexeu com a cabeça, se não do Gomes, de outros atletas também que tiveram outras propostas e o Palmeiras pelo menos teve que segurar a sua base, a sua espinha dorsal, porque já tinha perdido muitos jogadores. O Abel Ferreira pode estar muito incomodado e ele mostra isso porque ele entregou títulos para esse clube e quando você tem a chance de continuar vencendo e o Abel é muito competitivo nesse aspecto, foi lhe tirar dessa chance. Foi lhe tirar da oportunidade de continuar vencendo. A gente está vivendo uma temporada em que o São Paulo, por exemplo, que venceu a Copa do Brasil com muitos méritos e que eliminou o Palmeiras em 2 jogos, vencendo os 2 jogos bem vencidos, quando o Arthur, por exemplo, não podia jogar. Porque aí você contrata um jogador que já atuou na Copa do Brasil e, opa, vejam só, o teu principal reforço não pode jogar num dos principais jogos do ano. Não estou dizendo que é por conta do Arthur que o Palmeiras foi eliminado. Mas assim, o teu único reforço, quando você perde jogadores, já não pode jogar. E aí ele sofreu. Ele sofreu, evidentemente, e não teve como superar um São Paulo que estava muito embalado. Mas, na teoria, quando começa o ano, o Palmeiras pensa assim, caramba, se vier o São Paulo, eu vou ganhar. Se vier... O futebol não é matemático assim, eu sei, mas o Palmeiras tinha condições de disputar. E contra o São Paulo ele foi amassado nos 2 jogos. Aí veio a Libertadores, esse Boca Juniors, gente. O Palmeiras não conseguiu passar. Então, assim, o torcedor estava vendo isso acontecer. O Abel estava vendo isso acontecer. Só a diretoria que não. Que insistiu de que o Abel Ferreira dá um jeito, né? Ele bota o moleque e a coisa acontece. E nós trouxemos reforços. E nós não vamos gastar porque... Essa minha performance aqui é a Leila Pereira falando, evidentemente, né? Nós não vamos gastar porque tudo é muito caro e tal. Realmente, fazer futebol é caro. Mas o Palmeiras vendeu. Vendeu o melhor jogador do Brasileirão do ano passado. Vendeu o Danilo, que é uma revelação. Vendeu o Gabriel Veron. Vendeu. E comprou. Então, assim, a frustração é muito grande. E depois do Abel Ferreira ter dito sobre assédio, sobre tudo isso, aí ele disse que tem informações que são vazadas e que se vocês soubessem de tudo que acontece, que tem muita coisa que não chega até vocês. Estou sentindo um desgaste. Estou percebendo um princípio de desgaste dessa relação. E mais do que isso, porque o próprio Abel fala, esse não é o todos somos um. Claro, quando está ganhando, quando o resultado vem, é muito mais fácil você ter união. Quando as coisas começam a não andar, você começa a tentar identificar o diagnóstico. Por que não está andando? E me parece muito claro esse diagnóstico, né? Faltou jogador. E aí, o Abel, como ele diz, ele tem que colocar o peito às balas de uma guerra que ele não criou e que ele está, na verdade, tentando resolver. Enquanto que a gente sabe o porquê o Palmeiras chegou nessa situação. Qual a situação que chegou o Palmeiras? Um segundo semestre sem nada. Quando você poderia. Sem Copa do Brasil, sem Libertadores e provavelmente sem o Brasileiro. Ele mesmo já jogou a toalha, dizendo que, conhecendo o Brasileiro como eu conheço, dificilmente o título sai do Botafogo. Então, o Palmeiras agora vai jogar dignamente esses últimos 12 jogos para buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. E aí eu me pergunto, será que o Abel Ferreira não vai, não digo exigir, mas colocar para que ele fique mais um ano uma condição melhor de trabalho? Para que ele não passe o que passou esse ano? Eu tenho suspeita disso. E não estou dizendo aqui que ele vai embora, que ele vai pedir para sair, mas não descartaria isso. Não descartaria o Abel Ferreira chegar ao fim da temporada e dizer, galera, obrigado, vai um abraço, vou seguir para novos caminhos, porque a gente está falando de 3 anos à frente de um clube. Então é natural que essas coisas aconteçam. Se o Abel entender que, não, peraí, eu não posso ganhar sempre. Eu enfrentei algumas instabilidades, muito por conta do elenco que enfraqueceu.
Agora a gente volta para o mercado, repõe e vamos de novo. Se ele entender isso, especialmente se a diretoria entender isso, se a presidente entender isso, de novo o Palmeiras vai para uma temporada para ser competitivo. Se continuar como está, vai correr o risco de seguir sem ganhar e até mesmo de perder o seu treinador. O que vocês pensam disso? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!